Bom, tô aqui pra fazer, né, o análise de escola imaginária que eu tava prometendo há uns meses aí, né? Mas enfim, vamos começar primeiro a explicar. Escola imaginária, bom, vamos explicar aqui. Bom, não é uma. Não é. Bom, na verdade eu não sei o que eu falei com não é, mas enfim. É uma série lá do canal do IS e é um remake de uma série antiga dele. Bom, vamos lá falar. Basicamente, essa série, se não me engano, tem 30 episódios. Eu vou ver aqui porque eu meio que eu vou reagir aos episódios comentando. E bom, meio que eu vou fazer uma análise assim como eu fiz com o I10. Basicamente é isso. E só se você é fã do IS, conhece o canal dele, ou se você é o próprio IS que tá assistindo, não, antes que você pergunte, não, eu não vou falar de Grimório de Calma nem nesse vídeo. E bom, provavelmente nunca irei falar. Mas enfim, bora ver logo, né? Vamos lá. Bom, o começo assim como de merece, não tem muito o que falar aqui. É só o Eduardo conhecendo a galera ali da escola. Eita, desculpa, não, peraí. E falando do episódio do Eduardo, é mais ou menos. Eu não gosto tanto do Eduardo assim. Eu não sei porquê, eu não sei se eu acho ele meio irritante. Talvez porque pessoas muito sociáveis. É brincadeira, tá, galera? Se você não sabe o que é ironia. Enfim, meu amigo. Mas não sei, eu não gosto tanto do Eduardo assim. E não é o meu personagem favorito da série. Se bem que é, né? Eu acho que a gente consegue ver vários erros dos personagens. Mas enfim, vamos lá, continuando. Ele conhece o Peter, conhece a Isabela. E aí, junto com a Sofia também, né? Eles formam um grupinho aí, ó. Um grupinho. E a gente vê bom, tem muita coisa diferente. Talvez eu até faça. Acho que no final do vídeo. Eu falo do primeiro episódio do original, do Escola Imaginária original. E a gente vê que tem muitas mudanças. No original não tinha Isabela e Sofia. Ela tinha o Eduardo, o Peter e o Xavier, que, bom, não aparece aqui até onde eu não lembro muito bem dele. E bom, é bem que eles estão bem diferentes aqui, porque se a gente falar que meio que o Kawan que seria uma adaptação do Xavier, aí tá bem diferente. Ainda bem que eu acho o Lúcio aqui que. Dane-se o Lúcio, ninguém liga pro Lúcio, ele nem tem importância na série. E aí também conheço o Xavier dessa versão que eu errei. Sim, aí tem uma versão aqui. Só que dane-se pra Xavier também. Aí. E afinal ele também não tem muita importância também. Basicamente o segundo episódio é praticamente uma luta. É só uma luta entre o Eduardo, o Peter e o Lúcio. E o Xavier também. Mas basicamente é só isso. Não tem muita coisa de especial aqui, assim. Não tem muita coisa de especial. A gente até conhece um pouco mais da escola, só que, mano, a escola aqui é praticamente relevante. Eu até dou uma recomendação pro Lui aí. Eu espero que ele ouça essa. Nossa, o português tem dia, hein? Eu espero que ele escute essa recomendação aqui. Que basicamente, bom, eu acho que seria legal uma série que, tipo, não é escola imaginária. Pode se passar no mesmo universo, mas personagens novos. E bom, eu acharia legal até, tipo, tivesse lutas, tivesse até coisas mágicas, só que focasse bastante na escola, como se fosse Fundamental Paper. Mas episódio 2, falando do resto do episódio 2, não tenho nada pra falar, nada. Bom, o episódio 3, bom, né? Bom, aqui a gente também é um episódio meio importante, entre muitas aspas. O episódio 3, porque aqui a gente conhece pela primeira vez o Gael. Que, tá, vamos convenhar. Da história, em considerar a história principal da série, depois que vem depois, então não é um personagem tanto importante assim. Mano, bom, esse personagem também tá apresentando um personagem que depois nunca mais aparece. E sinceramente, eu não lembrava nem que ele. Eu lembro de várias personagens da série, mesmo não lembrando muito da história. Quer dizer, eu lembro da história que vem depois, a história que eu mais gostei. E até lembro de outras coisas, só que, mano. E eu lembro também de todos os personagens, mas, mano. Eu não lembrava nem da existência desse cara, que é o coordenador. Também chamado de condenador, né? Condenado, porque tá escrito ali. Inclusive eu tô presumindo que ele é o coordenador. E isso seja um erro de português, porque pode ser realmente outro personagem. O episódio 5 era pra, bom, falar sobre realmente o título da série, que não é Escola Imaginária à toa. Tanto que o nome original da primeira versão não é Escola Imaginária, acho que é Escola do Eduardo, alguma coisa assim. Sim. Porque basicamente nesse aqui, no episódio 5, a gente viu porque se chama de Escola Imaginária. Porque basicamente a gente faz coisas usando a imaginação. Por mais que isso seja deixado de lado para introduzir realmente a magia nesse universo.
Mas basicamente aqui a gente viu meio que, bom, a imaginação deles, do Chidori, que é inspirado em Naruto, tá vendo? Temos até o Demolidor nesse episódio, só que eu não sei o que ele é. Se ele é realmente o Demolidor, sabe? O Demolidor Marvel. Ou se ele é só um personagem aí aleatório que, bom, tem o erro nome. E o Sasuke também aparece nesse episódio. Só que também nunca mais aparece, porque ele é mais um dos seres fruto da imaginação do Eduardo e do Peter. E episódio 6 a gente conhece o Naruto. E esse episódio também é mais. Porque o início de Escola Imaginária, vamos combinar que é bem filler. Ele é importante só porque introduz os personagens. Porque imagina, se tipo, dava. Bom, eu acho que facilmente dá pra pular um pouquinho de alguns episódios do início de Escola Imaginária, dá pra pular. E a gente até vê uma luta do Peter contra o Eduardo, usando as habilidades deles que eles têm mesmo na imaginação deles. Mas é só isso, praticamente. Episódio 7, o Coelho Negro. E, bom, basicamente, eu não sei se o Luiz R se inspirou em mim. Porque, ou se, bom, ou se ele, bom, só fez porque eu falo enquanto tô falando com vocês. Porque tem alguma coisa envolvendo isso no episódio. Porque, sinceramente, eu nunca vi, tipo, já é raro você encontrar, eu posso falar o exemplo do José, que, bom, foi um amigo meu aí, do YouTube, né? E, bom, ele não botava título nos episódios, era só, sabe, episódio 1, 2, 3, final. Só que nunca tinha, sabe, realmente um título nos episódios. Ele não tinha título, não tinha nome, sabe, igual eu faço. E o Luiz, geralmente, nos títulos dele, ele realmente, sabe, bota o que acontece no episódio. Eu visto, e não bota, sabe? Eu boto inspirado nas séries mesmo, porque geralmente se você vê uma série, um filme, você vai ver, o título às vezes realmente dá, sabe? O que vai acontecer no episódio. Tipo, clássico, a morte de Frieza, a morte de Kamen Rider. Só que eu faço geralmente nesse estilo mesmo, eu boto, sabe? Um título que tem a ver com o episódio, só que, sabe? Depois até, eu acho que depois vocês podem ver aí, nos episódios de Project Sun, que, a morte do raio, alguns títulos assim, sabe? E esse episódio a gente vê mais um pouco da escola, só que, bom, isso é inútil, afinal, como eu disse, a escola não tem, praticamente não tem nenhuma importância depois, eu vou parar pra pensar. Que a gente conhece que é professora de inglês, só que a outra verdade, se não me engano, nunca mais vai aparecer. E a gente teve a nota do jogo dos alunos aqui, só que outra coisa sem importância nenhuma. E bom, realmente tinha a ver com o que aconteceu no episódio, que é o Coelho Negro. Realmente aqui a gente vê a Isabela enfrentando o Coelho Negro. Que é outro personagem criado pela imaginação e provavelmente nunca mais vai aparecer na série inteira, nem vai ser citado. Episódio 8 nem precisa falar, porque inclusive realmente vai ser o que eu vou falar mais rápido. Que, mano, é o episódio mais filler que tem. Você não precisa assistir esse episódio. Você não precisa de jeito nenhum assistir esse episódio. Não precisa. Porque ele é totalmente filler. O Adriano nunca mais aparece. Se esse episódio é só uma conversa entre ele e o Peter. Provavelmente não adiciona nada à camada de personagem. O personagem não fica mais profundo. E você provavelmente não vai começar a gostar mais dele. Só porque, sei lá, né? Então, bom. Esse episódio você pode pular se você quiser. E episódio 9, a gente conhece finalmente o personagem que é um dos personagens que eu mais odeio nessa série. É um dos personagens que eu mais odeio nessa série. Sim. Não tem como. Né? É o Benício. O Benício, eu odeio ele. Não tem como. Porque eu não sei, sabe, descrever muito bem porque eu odeio ele. Talvez por algumas atitudes que ele toma na série. Que pra mim não faz muito sentido a ver com o personagem. Tá, eu sei. O Benício não é um vilão. Não é exatamente um vilão. E você pode até argumentar aí que realmente, por mais que, bom... eu não sei se já apareceu, mas você pode até falar que eu já criei vilão de criança. Sim, porque não tem nenhum problema que você criar um vilão que é uma criança. Tanto que, bom, o Agita, da minha última série que é Project Sun, e entre aspas é uma criança. Afinal, ele é uma criança. Só que o Agita vírus, a gente nunca soube o que ele é de verdade. Então ele facilmente pode não ser uma criança. E não teria nenhum problema, então, e ele realmente ser uma criança. E afinal o Trip, que seria um dos maiores vilões do meu canal, ou até mesmo o Devil, também são crianças. Mas o Benício, ele não é uma criança igual a eles. A Guetta tá possuído por uma entidade. O Trip sofreu muito. Pode que não seria mostrado na minha história que eu criei, sabe? Ele realmente sofreu muito. E naquela época eu não tinha pensado na história, mas ele sofreu muito. E, bom, e além de não ser um humano,
E o próprio Devil, ele tá possuído também. Ele também tá possuído. Mas o Benício ele não tá possuído. Ele provavelmente não sofreu praticamente nada na vida dele, comparado com esses. Então, pra mim não tem motivo nenhum pra ele agir da forma que ele age. Episódio 10, a gente conhece a Lorena e o Mario. E não faça essa piada que você tá pensando. Não, você sabe muito bem a piada que você tá pensando. Eu sei muito bem a piada do que Mario, tá? Eu sei muito bem essa piada aí. E bom, eu até reparei aqui que o Mario, ele até parece um pouquinho o Mesh. Vocês conhecem o Mesh daquele anime lá, sabe? De magos. Episódio 11, a gente só tem uma batalha do Benício versus, bom, o Gael. Inclusive falando, eles simplesmente não parecem gêmeos, tá? Só pra falar que, na minha opinião, eles não parecem gêmeos. Mas tudo bem, é a batalha dos gêmeos. Mas se você quiser, eu acho que esse episódio não tem, acho que não tem nada de importante pra Lore. Pera aí, vamos lá. E bom, aqui praticamente a gente já tá com o Magabelu formado, praticamente. O Magabelu, que se você assiste as novelas, você deve ter pegado a referência. Eu acho que não parece nenhum dos personagens da série original, né? Eu queria personagem. Isso aí, as torcidas aqui foram criadas pelo Lui. Não me julgue. Episódio 12. Bom, né? Bom, e aqui eu acho que ele é um episódio até que importante, talvez. Porque além daqui a gente ser apresentado a Esther, que é uma robô, um androide, a gente também conhece o Otto, bom, pessoalmente. Porque eu acho que ele até pode ter sido citado em algum episódio anterior. Só que aparecer fisicamente, ele não apareceu, até onde eu saiba. E provavelmente aqui, eu não sei nem porque, pelo visto, não aparece dentro, então não vou conseguir ver qual personagem seria essa. Mas provavelmente é mais uma personagem, ou personagem, eu não sei se é homem ou mulher, que não deve ter nenhuma importância. E homem, eu achei que era o professor, mas não, é o Júlio. O que ele é, eu não lembro, eu simplesmente não lembro o que ele é. E aqui a gente até conhece a Esther na escola, no caso a gente já conhece a Esther, no caso. A gente vê a Esther que ela entrou pra escola. O que, bom, como ninguém reparou que ela tem um olho de mecânico? Aqui no episódio 3 a gente vê até uma... Eu até não sei explicar se isso foi uma tentativa de romance, mas tudo bem. A gente vê uma luta também aqui, da Esther contra o Benício. Que bom. E pelo visto aqui o Júlio aparece, só que não é o Júlio, né? Ele é o Eduardo disfarçado de Júlio. Pra acabar com a briga, porque obviamente, bom, o Benício, a gente já viu vários poderes na série, só que nunca, tipo... Quando os demônios aparecem, sim, aí sim é realmente poder. A Esther também é forte, ela é um androide. Só que obviamente o Benício provavelmente já morreu, tomou uma surra nessa luta, afinal. Ele é uma criança, e além disso, ele não tá possuído por alguma entidade, ou seja, ele tem zero poder. Episódio 14 não tem. Bom, esse vídeo já tá longo demais, então eu não vou falar muito dele. Eu acho ele muito feliz, eu acho ele bastante feliz também. Episódio 15. Bom, esse realmente, a gente descobre até que o Mario ele é fã do Otto. E a gente até conhece a avó do Mario, só que outra personagem que é inútil, ela não vai fazer nada de importante. Além disso, ela nunca mais vai aparecer em todas. E se ela aparecer, provavelmente vai ter um papel bem secundário. Episódio 16, as coisas começam a ficar realmente importantes. Que aqui a gente realmente é apresentado aos demônios mesmo, que a gente conhece aqui o Bel. E pelo visto, pelo que eu tô vendo aqui, esse episódio é quando o Grimório é apresentado pela primeira vez. E, bom, ele é uma das coisas mais importantes que tem em toda a série. É basicamente o que botou essa série pra frente, pra ser mais legal. Além de que, sem ela, provavelmente, a gente nunca teria, a história lá do Grimório de Cauã. Né? A gente não teria essa série. E aqui a gente até consegue ver algumas das criaturas do livro. Eu até, legal. Eu recomendo. Esse episódio é complicado. E bom, esse fica realmente complicado. Porque é a série. Eu sei que geralmente tem vários episódios, várias séries do Lui que tem coisas que não fazem sentido com a história. E basicamente aqui, literalmente, pelo visto, porque pelo que eu entendi, as crianças conseguiram vencer o Bel. Eu fico até calado, porque, mano, isso não faz o menor sentido. Ele é um ser amaldiçoado, enquanto as crianças são crianças. Crianças apenas. Bom, aqui no episódio 18 a gente descobre que o Bel meio que vai ter um cajado. Que, bom, ele não aparece pelo visto. E bom, dane-se pro cajado também. A gente até conhece o Príncipe Kai aqui.
que pelo que eu me lembre, se eu não estiver errado, é o cara que criou, é o pai, se não me engano, é o pai do Bell, se não me engano, se eu não estou enganado. E se não me engano, ele também é o cara que, bom, se não me engano também, eu estou falando aqui, se não me engano, ele também foi o cara que escreveu o diário, o Grimório no caso. Outro episódio que, bom, é mais um episódio filler, 19. Que basicamente a gente vê mais uma das brincadeiras do Eduardo e do Peter. A gente vê eles batalhando com o Luffy. É basicamente isso. Episódio 20. Aqui a gente descobre que o Eduardo, antes de ir pra escola, tinha um amigo, que era o Cauã. E bom, aqui, esse episódio é legal. É até legal. A gente descobre que ele é um amigo, só que, bom, eles deixaram de ser amigo, porque o Eduardo teve que se mudar. E basicamente é isso. E basicamente é isso, não tem muita coisa pra falar sobre esse episódio. Mas ele é um episódio bem importante na história, afinal ele introduz o Cauã. Que além de ser o protagonista da série Grimório de Cauã, ele que basicamente, bom, é um dos principais na saga do livro, do Grimório. Bom, aqui, esse episódio aqui também é um episódio meio dance também, porque a Isabela que a gente descobre que ou ela virou um vampiro por causa do título, ou ela já era uma vampira. E ainda tem uma do Cauã e do Eduardo contra ela. Só que também é outro episódio dane-se, porque até onde eu me lembro, nunca mais é citado esse vampirismo da Isabela. Ela nem tá presente em batalhas importantes da história. Então, né? É o episódio 22, a gente descobre que o Bel tá treinando com o ser sobrenatural. Bom, é assim como o próximo episódio, que é o 23, eles não tem muita importância, então eu já vou pular, porque, mano, não tem por que eu falar de... O vídeo já tá com 16 minutos, então não tem por que eu ficar, sabe, falando sobre episódios inúteis. Episódio 24, importante, isso aí é importante. Porque aqui a gente conhece, bom, o Karim. Que não, Karim e o Príncipe Kay, pelo visto, não são a mesma pessoa. Me enganei aqui. E basicamente a gente vê que, bom, como ele capturou as criaturas do Grimório. Basicamente é isso. Episódio 25, eu também não ligo muito porque, bom, sinceramente, vamos ver o que ele tem de importante, né? Parte, ou Parte, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Também é outra pessoa que não tem nenhuma importância no futuro, é igual o Adriel. E além disso, ela morre, então dane-se. Aqui conhecemos o personagem mais inútil de toda a série, o Shadir, que ele não conhece ele, cara, ele já conhecia, ele só volta a aparecer. Dane-se pra você, Shadir, afinal ele não tem nenhuma importância, esquece o Shadir. E mais episódio filler, que é o Cauã lutando e o Eduardo lutando contra o Goku, mais episódio filler que pode pular porque é só mais um episódio daqueles de imaginação. Outro episódio mais ou menos filler, porque a gente vê uma batalha do Eduardo contra o Vegeta, mas em compensação, aqui o Cauã pelo visto ativa os seres sobrenaturais. Compensação, né? Aqui vem os episódios que mostram porque eu odeio o Benício. Episódio 29 aqui a gente tenta ver, né? O Gael tem que pedir o Benício, que ele, bom, pra ele, né? Lutar contra o Otto, mas, mano... O Otto, obviamente, e né, provavelmente o Benício, porque, mano, esse episódio, né? É outra coisa, né? Bom, esse episódio, né, meu amigo... É complicado porque, obviamente, se fosse na vida real, o Otto ia esbagaçar o Benício na porrada. O moleque não ia ter nem chance de revitar. Afinal, o Benício tentou ir no soco. E, literalmente, ele é uma criança que pelo visto tá no quarto, terceiro ano. Então ele ia morrer. Provavelmente, ia morrer. Aqui chegamos nos episódios mais... O penúltimo episódio e um dos mais importantes. Afinal, ele é o penúltimo episódio. E aqui a gente conhece finalmente o Dark Infinite. Ou Infinita, Dark Infinita, como o chamou, né? Não sei se foi um erro de português, mas... ou erro de... enfim. E aqui o Dark Infinita, ou Infinite, que tava dentro do Bell. Inclusive já aparece, é uma massa preta aí, que aparece em alguns outros episódios. A gente vê ele, né? Fazendo o que o monstro sabe. Aqui vamos uma coisa que também, agora que eu reparei, porque, mano, como o Bell é menor que o Cauã, ele é o irmão mais velho. Eu sei que dá pra você ser maior que o seu irmão mais velho. Mas, mano, o Bell parece até um anão. E o Bell morre nesse episódio. Isso eu não sei se vai fazer muita diferença na história de... enfim. Mas aqui o Bell morre. Foi Jeff, de Vasco, de Americanas, de Comes e Bebes. Foi de tudo de morte. Foi de Submarino, foi de Titanic. Não importa, ele morreu. Esse episódio que a gente... aí não sabe o que aconteceu com o Otto depois da batalha. A gente não sabe se ele morreu, se foi preso. Mas aqui a gente vê o que aconteceu com a Esther. Esse que é o último episódio. E basicamente ela já era, porque ela explodiu. Não, eu tô falando sério, ela realmente, literalmente explodiu. Mais uma morte. Aqui vemos o Gael, obviamente, dando uma humilhação no Benício.
Merecido esse moleque muito chato, cara. Muito chato, cara. E bom, esse é o episódio final. E bom, avaliando essa série em conjunto, eu acho ela realmente boa. Acho que se você quiser ver, vale a pena ver, vale a pena. Você acha que tem realmente, você vale a pena ver. E basicamente esse foi a análise. Um dos vídeos mais longos do meu canal, inclusive, 20 minutos. Inclusive eu acho que durou até mais do que a... Eu sei que não foi a série inteira quando eu fui de Luiz 10, mas tudo bem. Mas enfim, um abraço a vocês e a gente vê no próximo vídeo. Falou!